Bom, pessoal, iniciando a nossa aula, então, hoje nós vamos ter uma aula específica, exclusiva sobre fluxo de caixa. Por que a gente vai ter uma aula sobre fluxo de caixa? Porque é um fluxo de caixa que protege a empresa do seu ponto de vista financeiro. Quer dizer, uma boa gestão do fluxo de caixa lhe dá uma garantia maior de que você não terá problemas financeiros na sua empresa. Isso tudo a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Na verdade, vão ser 3 aulas. Isso aqui é uma primeira aula de uma série de 3 que eu vou gravar, todas elas sobre fluxo de caixa. Hoje nós vamos falar dos principais benefícios, quer dizer, quais são as razões pelas quais você deve ter um fluxo de caixa, mas depois a gente vai ter 2 aulas a mais, todas elas aqui nesse mesmo horário e aqui também pelo Facebook. E como eu falei, o objetivo aqui é que a gente neutralize uma fragilidade muito perigosa das empresas, que atinge praticamente 100% das empresas, especialmente pequenas e médias empresas, que é a fragilidade financeira. Quando a empresa é atingida pela fragilidade financeira, ela começa a ter dificuldades, começa a faltar dinheiro em caixa para honrar as despesas, pagar ali as despesas e até para operar a empresa no dia a dia. E uma ferramenta poderosa para evitar que isso aconteça é o fluxo de caixa. Então, voltando, batendo na tecla desse ponto mais uma vez, é por essa razão que a gente vai falar hoje especificamente sobre fluxo de caixa. Bom, para quem não me conhece ainda, esse é um canal que tem por objetivo fazer sua empresa crescer, fala sobre 11 fragilidades, que eu criei um método que mostra como é que você precisa resolver 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas de uma maneira geral têm, para que você consiga crescer. Se você não resolve essas fragilidades, as pesquisas dizem, e são pesquisas que eu venho fazendo desde 2006, 14 anos aproximadamente, as pesquisas dizem que você, se não resolve essas 11 fragilidades, você tem uma dificuldade muito grande de crescer. Ou, como eu falei, cresce sobre bases frágeis. Ok? Bom, se você não assinou ainda meu canal do YouTube, eu recomendo que você faça isso. Os links vão ficar todos aqui embaixo, para que você possa acessar não só aqui pelo Facebook, porque eu publico em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube também, mas eu recomendo que você se inscreva no meu canal do YouTube, porque é lá onde os conteúdos são publicados pela primeira vez, e para que você tenha acesso a eles aí, não perca nada que pode proteger a sua empresa. Os links vão ficar todos aqui embaixo. Bom, então vamos lá, vamos entrar agora na nossa primeira aula sobre gestão de fluxo de caixa, ok? Bem, é unânime já quando a gente consulta os maiores gestores de finanças do mundo, todos eles hoje, eles concordam que sem uma boa gestão de fluxo de caixa, você aumenta muito o risco de ter problema financeiro na sua empresa. Não quer dizer que você vai ter, mas você tem uma probabilidade muito maior de vir a ter problemas financeiros se você não faz uma gestão adequada do seu fluxo de caixa. Então, todos eles consideram que o fluxo de caixa, ele é a ferramenta mais importante que você tem para prevenir problemas financeiros na sua empresa. E também, se você já foi atingido pela fragilidade financeira, o fluxo de caixa, ele vai lhe ajudar a sair desses transtornos, das dificuldades financeiras que você está passando. Quer dizer, ele tanto lhe ajuda a evitar que os problemas aconteçam, lhe ajuda muito nesse sentido, como também, à medida que você aprende a fazer uma gestão do caixa adequada, você vai eliminando ao longo do tempo os problemas financeiros que você tem. Isso tudo vai ficar mais claro para você, tanto nessa aula de hoje, mas principalmente nas 2 outras aulas que nós vamos assistir. Ok? Bem, o que acontece se você for atingido pela fragilidade financeira? Então, imagine que você não faz uma gestão de fluxo de caixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque pouquíssimas empresas, quando a gente pensa em pequenas e médias companhias, elas fazem uma gestão eficaz de fluxo de caixa. Se é que fazem, porque muitas delas nem controlam o caixa adequadamente. Mas quando fazem, a maioria delas não o fazem de uma maneira adequada. E o que acontece é que você é atingido pela fragilidade financeira. E quando você é atingido pela fragilidade financeira, isso vira um pesadelo.
na vida de quem tem uma empresa, na sua vida como empresário. Se isso já aconteceu com você, ou se está acontecendo agora por alguma razão, você sabe muito bem o que eu estou falando, porque ser atingido pela fragilidade financeira significa você não ter dinheiro em caixa, quer dizer, falta dinheiro no caixa da sua empresa, para que você honre os pagamentos do dia a dia e para que você opere a sua empresa. Então, é uma situação muito desagradável essa, porque o problema começa na origem, quando se fala na fragilidade financeira. Quando você pensa numa pequena e média empresa, não sei se isso aconteceu com você, mas muitas vezes começa lá quando você abriu a empresa. Porque o pequeno empresário, quando ele abre uma empresa, na maioria das vezes ele não abriu porque tinha dinheiro guardado, sobrando, e por isso ele resolveu abrir um negócio. Não, ele abriu uma empresa porque ele teve uma boa ideia, resolveu explorar aquela ideia e ganhar dinheiro com aquilo. Então ele começa a empresa, muitas vezes, sacando as economias que ele tem, ou tomando emprestado no banco, ou pedindo a algum amigo, alguém da família, de maneira que com aquele dinheiro inicial, que normalmente é pouco, ele começa a empresa. Então ele já inicia o negócio com uma fragilidade financeira. Conheço uma empresária que até participou de uma mentoria comigo, que ela me contava isso. Ela contava que ela teve uma ajuda muito grande para começar em uma determinada empresa, mas a ajuda que ela teve, e não foi pequena no início, foi muito mais para ela estabelecer o negócio. Quer dizer, para alugar um local, para contratar os equipamentos que ela precisava para operar a empresa, para contratar a equipe primeira, que deveria ajudar ela nos inícios dos trabalhos, para comprar algumas máquinas, alguns computadores, quer dizer, para se preparar para atuar no mercado. Mas ela me dizia, esse recurso que ela adquiriu não era suficiente para ela operar a empresa durante alguns meses, porque não é tão fácil assim, né? Você estabelece a empresa, ela está pronta, você tem colaboradores, você até já comprou suas máquinas, mas e agora? Você ainda não tem cliente. Você tem pouquíssimos clientes no início, você precisa de algum tempo para que novos clientes surjam. Como é que você faz nesse tempo? Como é que você lida com esse intervalo aqui? Que capital de giro, a gente usa esse capital de giro, que é um capital, um dinheiro, que você precisa para operar a empresa nesse período, até que venham os clientes e venham numa quantidade tal que você, com eles, consiga operar o negócio. Então, esse dinheiro que ela me contava, que constituiu para abrir a empresa, ele não era suficiente para esse período, para esse, o que a gente chama esse capital de giro. E aí, a empresa ela já começou também ali com fragilidade financeira, por mais que ela tenha tido uma ajuda, recursos, para estabelecer um negócio que já foi de muita valia. Mas isso não é suficiente. Você precisa também de dinheiro para tocar a empresa dali para frente. E aí, se você não tem isso, você imagina, se você espera que você vai conseguir operar a empresa com os clientes que chegam, é uma aposta muito arriscada, né? Porque você não pode contar com os clientes que virão para esse período de operação da empresa. Precisa de um capital aqui para fazer isso. Não tem mágica nesse sentido. Bom, mas tem uma outra fragilidade, não só essa da origem, que é a seguinte. Imagine nesse caso que eu acabei de contar, que a empresa foi capaz, ela também teve um capital para esse início, para essa fase de captura de clientes, ela conseguiu então captar clientes, a empresa cresceu, ela tinha capital, ela começou a vender, entrou dinheiro, o caixa estava bom, e ela continuou a crescer, e num determinado momento ela veio a ter, a empresa, problemas financeiros. Então, o que aconteceu num caso como esse? A empresa foi aberta, conseguiu ter sucesso, chegou o cliente, entrou dinheiro, dava lucro, e de repente o dinheiro passou a ser escasso. O caixa da empresa começou a ficar negativo, e aí a empresa passou a ter problemas, passou a ter dificuldades financeiras dali para frente. O que ocorreu nesse caso especificamente? Bom, muito provavelmente ali aconteceu uma má gestão financeira, uma má gestão, muito provavelmente, do fluxo de caixa da empresa. Ok? Quer dizer, tanto o problema pode ser lá no início, quanto pode ser também no depois, quando a empresa está ali já rodando. E aí, nesse caso, isso fica caracterizado como uma gestão inadequada do negócio, uma má administração do fluxo de caixa. E é por isso que eu estou gravando essa aula e mais duas
sobre esse assunto, para que você que tem uma empresa consiga fazer com que ela seja bem administrada, do seu ponto de vista financeiro, e consiga superar melhor essa fase inicial, que é uma fase difícil, mas também mantenha a empresa navegando bem, com uma boa saúde financeira, a vida toda. Né? Evite ali crises durante esse período, ok? Você precisa tem dois grandes segredos para você conseguir fazer uma gestão financeira boa do seu caixa. Você tem que ter um método, né? Existe uma metodologia, uma melhor prática para que você faça a gestão financeira do seu caixa, e você tem que ter uma ferramenta que pode ser um software que ajude a fazer isso, ou até uma própria planilha Excel, né? Que pequenas e médias empresas usam e usam com muito sucesso, não tem problema nenhum nisso, se ela for, dependendo do tamanho dela, ela pode conviver muito bem com a planilha Excel, mas ela precisa ter uma ferramenta também, não dá para fazer de cabeça ou anotado aqui num caderno, né? Não dá para controlar o fluxo de caixa aqui. Você precisa de uma ferramenta para fazer isso. Mas também não adianta uma ferramenta se você não tiver uma metodologia que mostre como é que você deve fazer a gestão do fluxo de caixa. Novamente, esses serão os assuntos dessas nossas 3 aulas. Mas eu quis começar essa primeira aula dizendo para você por que é que você precisa ter um fluxo de caixa. Já falamos algumas razões aqui, né, no início dessa aula. Você já sabe agora que se você não tiver um fluxo de caixa, pode ser atingido pela fragilidade financeira e com isso você ficar sem dinheiro. Esse já seria um motivo por si só para você amanhã, se não hoje, começar a controlar seu caixa. Mas eu vou dar mais outros motivos. Na verdade, eu vou falar hoje em 7 grandes motivos, 7 grandes razões para que você faça uma gestão do seu fluxo de caixa. E por que eu estou começando a primeira aula falando desses motivos? Porque o que eu tenho observado é que os empresários, eles até sabem, ok? De novo, eu não sei se é o seu caso, que está me ouvindo aqui, mas os empresários até sabem que eles precisam de um fluxo de caixa, se não todos, mas a maioria deles, mas eles não fazem isso no dia a dia, eles vão deixando isso para depois, sabe como é? Vão tocando a empresa, vão dando prioridade às vendas, vão dando prioridade ao atendimento ao cliente, ao produto dele, independente de que produto for, porque pequena empresa é o próprio empresário que muitas vezes mete a mão na massa e é ele que entrega o produto. Então, ele tende a dar uma prioridade nessas questões, como eu falei, vendas, produto, atendimento ao cliente, os colaboradores, né, que dão uma dor de cabeça, muitas vezes ele precisa também administrar os colaboradores, e vai deixando a parte financeira da empresa, em especial o fluxo de caixa, para depois. Por esse motivo, então, eu resolvi começar essa aula falando as 7 motivos para que você se convença do valor que tem o fluxo de caixa e que, com isso, você se motive mais do que tudo aí na sua empresa para fazer essa gestão. Eu dei uma mentoria também recentemente para um empresário que fica localizado no norte do nosso país, uma cidade próxima a Belém do Pará. E um caso muito curioso, porque eu perguntei para ele, durante a nossa mentoria, se ele fazia gestão do fluxo de caixa. Aliás, essas são das primeiras perguntas que eu faço quando eu dou mentoria para pequenas e médias empresas. Para empresários como você, uma das perguntas iniciais que eu faço é se ele tem uma gestão do fluxo de caixa, como é que está o fluxo de caixa? Se ele está superavitário, deficitário. E ele dizia o seguinte, ele dizia assim, que ele não estava fazendo fluxo de caixa. Que ele no início até fez. Ele tem uma farmácia, né? Ele é farmacêutico e abriu uma farmácia. Como eu falei, lá numa cidade próxima a Belém do Pará. Ele comprou essa farmácia de uma outra pessoa e aí o que ele me disse foi que o empresário que vendeu para ele fazia uma gestão do fluxo de caixa muito boa e foi isso que permitiu ele até avaliar se valia a pena ele comprar a empresa ou não, porque ele olhou o caixa e verificou que a empresa estava com a saúde financeira boa e por isso ele decidiu dar esse passo e investir, comprar essa empresa, essa farmácia, né, e passar a ser empresário. Mas o que ele me contava é que ao longo do tempo ele foi abandonando o fluxo de caixa. Veja que coisa curiosa, ele recebeu um fluxo de caixa bem montado, segundo ele, organizado. Ele disse que o fluxo de caixa realmente é muito bem elaborado. Ele começou a fazer, viu que tinha benefícios na gestão e foi abandonando o fluxo de caixa ao longo do tempo. Ele me falou que em 10 meses, 1 ano, ele já não olhava o fluxo de caixa direito. Quando eu perguntei para ele se ele tinha, ele disse que tinha, mas... E aí quando eu perguntei mais uma vez, mas não estava controlando direito, ou seja,
não estava controlando, não tinha um fluxo de caixa mais. Então, curioso, né? Porque alguém lhe entrega algo que está funcionando bem, você percebe que aquilo tem valor e ao longo do tempo você vai abandonando uma ferramenta que é tão importante como essa. Isso me motivou mais ainda, casos como esse, porque esse não é o único caso, para dizer para você hoje aqui por que é que você precisa realmente ter, né, elaborar e controlar o seu fluxo de caixa, ok? Vamos falar em 7 benefícios. Peguem aí, ó, papel e lápis e anotem isso com muito carinho, letras grandes, dependendo do que eu falar aqui hoje, porque são 7 razões que você vai entender que são essenciais, todas elas, todas elas. Talvez a última delas seja a mais importante de todas, né? O sétimo motivo, porque mexe muito, o sétimo motivo, tem muito a ver com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de decidir na empresa, mas todas elas eu avalio que são muito importantes. Eu não saberia, se fazer uma aposta, não saberia dizer para você qual é a mais importante. Elas são equivalentes, mas talvez a última realmente seja a mais relevante de todas. Então, primeiro motivo pelo qual você deve ter um fluxo de caixa. Deve ter só não, né? Deve fazer a gestão dele todos os dias. O primeiro motivo é que o fluxo de caixa, ele traduz o seu presente e o seu futuro quando se fala em dinheiro que você tem na empresa. Em caixa. Caixa, nesse caso, eu estou falando de dinheiro, né? E só para deixar claro o que é um fluxo de caixa, claro que você já sabe isso muito bem, mas só para deixar isso muito claro, se nós estamos falando a mesma linguagem, o fluxo de caixa representa, no final das contas, toda a sua entrada e a sua saída de dinheiro e um saldo que seria a diferença entre a sua receita e a sua despesa. Ok? Em resumo, o fluxo de caixa é isso. Claro que ele vai estar discriminado, né? Vai estar mais detalhado por tipo de receita, por tipo de despesa que você tem, mas em linhas gerais é isso. Então, se você, num determinado mês, fatura, vamos dizer, R$10.000, e naquele mesmo mês você teve como despesa R$8.000, sobrou no seu caixa R$2.000, ok? 10.000 de receita, 8.000 de despesa, eu subtraio um pelo outro, eu tenho um saldo no final do mês de R$2.000. Claro que eu preciso ver o caixa todos os dias. Aqui é só um exemplo para você ficar claro. E poderia ser o contrário, né? Nesse caso, eu tenho um caixa superavitário de R$2.000. Mas pensando, não que eu deseje isso para ninguém, mas pensando o contrário agora, você tem uma receita de R$8.000 e você tem uma despesa de R$10.000. O que acontece? O que acontece com maior frequência do que a gente imagina. Nesse caso, você também tem R$2.000, só que agora você tem um déficit de R$2.000. Você acabou o seu caixa devendo R$2.000. Ok? Só para a gente esclarecer. Bom, voltando para o primeiro benefício, então, é isso. O benefício, o caixa vai traduzir quanto é que você tem hoje e quanto é que você tem no futuro. Por que isso é tão importante? Porque você já sabe que você não consegue operar a empresa se não tiver dinheiro. Pelo menos não consegue por muito tempo. Você vai ter que dar um jeito. Esse caixa deficitário de R$2.000, você vai ter que resolver, né, como é que você paga, como é que você liquida esses R$2.000, porque senão você não consegue operar a empresa durante muito tempo. Então, o caixa tem esse grande benefício, ele traduz ali numa ferramenta, num painel, né, num cálculo, quanto é que você tem, não só hoje, para saber se você vai conseguir honrar suas despesas hoje, e hoje é importantíssimo, né, porque hoje é hoje, amanhã é amanhã, não é verdade? Hoje você precisa pagar a sua despesa, não pode deixar para amanhã. Como ele traduz também o caixa, o seu futuro, porque quando você olha o fluxo de caixa ele faz uma projeção, ele mostra o seu presente, que seria hoje, mas ele mostra também todos os dias lá na frente. Você poderia fazer uma projeção para um mês, para 2. Recomenda-se que, no mínimo, você faça uma projeção para 3 meses, mas o ideal é que você tenha para 6, para 12 meses. Então, você olha o caixa hoje e também você consegue olhar o caixa lá na frente. Quer dizer, percebe a vantagem dele? Tanto você consegue avaliar se você tem caixa hoje para honrar suas despesas, como amanhã, ou depois, ou no próximo mês, você olha o caixa e vê, puxa vida, aqui eu não vou ter dinheiro, nesse dia eu não vou ter dinheiro para honrar a minha despesa. E aí você
se antecipa e consegue tomar alguma medida previamente. Não deixa isso para depois. Está claro isso? É como uma carteira, né? Pegue sua carteira de dinheiro, carteira que está no seu bolso, pegue ela, abra a sua carteira e veja quanto é que dinheiro tem dentro dela. É o seu caixa. É o seu caixa na pessoa física, né? Quando você não mistura pessoa quanto pessoa física e jurídica. Mas isso é um assunto para uma outra aula. É outro problema esse. Mas imaginando, pegue a sua carteira, abra a sua carteira, veja quanto é que tem de dinheiro e veja se aquele dinheiro que tem na sua carteira vai ser suficiente para você pagar suas despesas hoje e também será suficiente para pagar amanhã, depois de amanhã, porque senão você vai ter que sacar mais dinheiro, né, para poder honrar essas despesas. Um caso interessante que eu conto é que logo que eu casei, e quando meus filhos eram muito pequenos, minha mulher ela costumava ir na minha carteira, pegava lá o dinheiro que tinha lá, e nunca tinha muito, porque quando a gente casa não tem dinheiro sobrando, né? Aliás, quando a gente casa é um sufoco. Não sei se para vocês foi assim, mas para mim foi exatamente assim. Faltava dinheiro para tudo. O começo do casamento é um sufoco muito grande financeiro, né? Você tem que se desdobrar, porque parece que aparece muito mais boleto para pagar do que aparecia antes. Eu me lembro que ela ia na minha carteira, pegava dinheiro ali, tinha 2 filhos, né? Tem até hoje 2 filhos, mas eram muito pequenos naquela ocasião, e pegava dinheiro na minha carteira para pagar as despesas da casa. Naquela ocasião ela não trabalhava ainda e contava só comigo para pagar a despesa da casa. Tudo bem. E aí, isso já era um acordo nosso, e ela ia lá e pegava o dinheiro. Normalmente ela pegava o dinheiro e deixava algum dinheiro na minha carteira. Ela nunca tirava tudo. Esse dia, por uma razão qualquer, ou porque tinha pouco dinheiro na minha carteira, ou porque a despesa era maior, ela sacou tudo. E eu lembro muito bem que eu fui numa padaria, aquele mesmo dia à noite, comprar pão, e não tinha dinheiro nenhum na minha carteira. Bom, a gente está vivendo outros tempos hoje, mas há muito tempo atrás, nem todos os estabelecimentos aceitavam cartão de crédito e nem de débito. Só aceitavam pagamento em dinheiro ou em cheque. E eu não ia pagar um pão em cheque. E eu cheguei lá, não tinha dinheiro. O que eu fiz? Não consegui comprar o pão. Tive que voltar para casa, eu tive que passar no local para sacar dinheiro e voltar lá na padaria para poder comprar o pão. Então, é só um exemplo do que significa você se sentir sem dinheiro. Os tempos já são outros, você agora vai está tudo em banco, né? Normalmente, mas tem empresas que têm dinheiro em caixa também. Mas é isso, né? O caixa traduz aquilo que você tem naquele momento e também mostra o que você terá ali no futuro, ok? Esse é o primeiro benefício. Segundo grande motivo, segundo grande razão para você ter um fluxo de caixa, é que com o fluxo de caixa você consegue administrar melhor o seu dinheiro. Administrar em 2 sentidos. Você administra tanto os déficits que você tem, né, os déficits que você tem em caixa, quanto você administra também o superávit que você tem em caixa. Vamos falar nisso agora. O déficit, já conversamos um pouco no motivo anterior, não é? Ou seja, quando eu olho o fluxo de caixa e vejo que vai faltar dinheiro em um determinado mês, então eu estou aqui em fevereiro e olho o fluxo de caixa para março e vejo que não vai ter dinheiro lá. Por quê? Porque eu fiz uma venda a prazo e esse dinheiro da venda a prazo só vai cair na minha conta em abril. Então, eu não vou ter dinheiro em março para poder fazer o pagamento de algumas despesas. Eu percebendo isso com antecedência, eu então tomo alguma medida previamente. Porque se eu deixar para fazer isso em cima da hora, isso vai custar mais caro, né? Você entende bem o que eu estou falando. Quando a gente é apanhado desprevenido, sem dinheiro, a gente normalmente tende a pagar mais por isso. Então, se eu já sei lá na frente que vai faltar dinheiro para honrar uma despesa, eu tomo uma providência prévia. Eu tomo um capital de giro no banco sem agonia, sem emergência, sem bater na porta do banco. Não preciso usar, por exemplo, o cheque especial, porque o cheque especial tem um juro muito mais alto do que um capital de giro, ou um parcelado, né, que eu tomo no banco. Ou seja, eu consigo então tomar um empréstimo, se for o caso, ou arranjar dinheiro de alguma forma, sem ser apanhado, desprevenido lá na frente, porque eu descobri amanhã. Quer dizer, eu estou hoje, não olhei meu caixa, e descobri que amanhã eu não vou ter dinheiro em caixa para poder pagar a minha despesa. Percebe? Então, eu administro com o fluxo de caixa melhor os meus déficits em caixa. E, normalmente, a gente sempre tem algum déficit, nem todo mundo, né? Dentro do negócio. Mas é comum a gente ter algum déficit em caixa durante o mês, e se aquele déficit em caixa
eu tiver que honrar de qualquer maneira, uma despesa que eu não posso atrasar, por exemplo, uma folha de pagamento, um fornecedor-chave que eu tenho, que se eu atrasar ele pode me deixar na mão, tem que pagar. Se eu não tenho dinheiro naquele dia, eu antecipadamente sabendo, eu me tomo uma previdência prévia. Tá tudo entendido aí? Qualquer dúvida, como eu falei, Sara vai coletar essas dúvidas e nós vamos responder no final. Mas também eu preciso, pensando agora no lado positivo do fluxo de caixa, imagine que você tem superávit no fluxo de caixa. Superávit significa que o seu fluxo de caixa está positivo. E está positivo sempre. Está positivo esse mês, mês que vem, ele está sempre positivo, porque o negócio que você constituiu, ele é um negócio que tem uma boa saúde financeira. E por essa razão, o caixa, ele tem dinheiro sobrando. É isso mesmo. Tem dinheiro sobrando no caixa. Mas dinheiro sobrando no caixa não é bom também, em excesso. Você não vai deixar o dinheiro lá sobrando, porque você está desperdiçando esse dinheiro. O que você deve fazer nessa hora, se o dinheiro está sobrando? Você deve, por exemplo, você pode, por exemplo, fazer uma aplicação financeira no banco. Faz sentido? Porque se está lá no caixa, se você tem superávit, para que você vai deixar o dinheiro lá, né, se perdendo? Seu gerente, se esse dinheiro estiver no banco, o seu gerente provavelmente não vai deixar esse dinheiro lá na conta corrente, porque é ruim para o gerente do banco deixar o dinheiro na conta corrente, ele paga uma taxa sobre isso, a história dos depósitos compulsórios, né? Os bancos, eles recolhem, eles pagam, eles são penalizados pelo dinheiro que fica na conta corrente. Então, o seu gerente ele vai dar um jeito de pegar aquele dinheiro que está lá na sua conta corrente e vai aplicar num investimento, numa poupança, que é mais conveniente para ele, o gerente do banco, não para você. Então, se você olha o seu caixa, percebam isso, e você verifica que ele vai ficar superavitário, lá na frente você pode reservar, tirar uma parte desse dinheiro e aplicar, fazer uma aplicação financeira para que você, no mínimo, tenha uma rentabilidade desse dinheiro. Melhor, né? Do que você deixar ele lá no caixa sobrando. E se você está me ouvindo e pensando assim, mas na minha empresa não sobra nada, pelo contrário, né? Aqui é deficitário, aqui eu estou devendo, não tem sobra. Eu conheço vários empresários que, pela característica do negócio deles, eles têm superávit em caixa e devem aplicar isso, colocar isso em aplicação financeira. Okay? Só aqui um parênteses, eu sempre recomendo, se você for fazer isso, se você fizer uma aplicação financeira no banco, você aplique num investimento que não tenha riscos, porque esse não é um dinheiro para você, o objetivo aqui não é você ganhar dinheiro com isso, é só você não perder, deixar lá o dinheiro na conta corrente. Mas também não é você ter alta rentabilidade, não vai aplicar esse dinheiro em fundos de ações, por exemplo, não, esse é o dinheiro da empresa. Você deve aplicar isso numa aplicação financeira sem risco e que também tenha liquidez. Liquidez é aquilo que significa que você pode sacar a hora que você quiser. Não vai estar preso numa aplicação financeira. A não ser que você tenha dinheiro sobrando demais mesmo, né? Que aí sim, você pode usar mais. Mas isso é mais difícil de acontecer. Ok? Vamos falar do terceiro benefício, terceiro grande motivo para você ter um fluxo de caixa. Também, nesse caso, esse terceiro benefício também tem relação com a administração, com a gestão do seu dinheiro. É o seguinte, quando você administra bem o seu fluxo de caixa, gerencia ele adequadamente e olha ele todos os dias, você vai poder conseguir notar, se você tem dois problemas no caixa. Um deles se chama concentração. Então, imagine que você olha seu caixa e você vai ver, você percebe que num determinado dia do mês há uma concentração muito grande de despesas. Dá um exemplo. Você tem que pagar seus colaboradores até o 5º dia útil do mês, né? Quem tem lá funcionários registrados, por exemplo. Então, você percebeu que também, por volta daquele período, você tem vários fornecedores que você precisa pagar. Então, você tem uma certa concentração de compromisso e de despesas num determinado período do mês. E você só percebe isso quando você olha aqui fluxo de caixa. Ora, não é bom concentração? Normalmente não é bom concentração. A não ser que você tenha uma concentração dos recebimentos também ali. Fora isso, melhor que você distribua um pouco esses pagamentos para você equilibrar melhor as receitas e as despesas que você tem no dia a dia. Quando você olha isso no caixa, você pode, então, distribuir melhor essa concentração das despesas
percebe? Renegociar com alguns fornecedores e sei lá, fazer o que for possível, no seu caso, para que você distribua melhor, diminua essa concentração de despesas. Eu lembro que na nossa empresa, a gente tinha um problema como esse, tinha uma concentração muito grande de despesas, exatamente como eu falei aqui, no início do mês, que coincidia ali com o pagamento dos funcionários, e era um problema grande, porque a maioria dos nossos recebimentos, eles caíam, eram recebimentos mais fixos, e caíam ali por volta do dia 10, dia 12, dia 13, e muitas vezes eu tinha que pagar algumas despesas antes de receber. Eu tinha que, então, tomar dinheiro emprestado em banco para fazer isso, porque não tinha caixa para fazer esse pagamento. E aí, ao longo do tempo, nós fomos renegociando com os fornecedores, um a um, passo a passo, com paciência, com calma, né? E fomos movendo os fornecedores para o dia 27 do mês. Isso demorou, né? Demorou aí alguns meses para que a gente conseguisse mover quase todos os fornecedores para o dia 27 do mês. Então, se eu tinha fornecedor que eu pagava dia 5, eu fui movendo para o dia 15, negociando com eles, uma boa mesmo, num consenso, sem querer prejudicar ninguém, mas, claro, protegendo o meu negócio. Até que nós passamos a ter uma concentração, mas uma concentração mais tranquila, lá pelo dia 27, 25 de cada mês. Isso deu um alívio muito grande no caixa da empresa. Ok? E outra coisa que você, além da concentração, outra coisa que você faz no que diz respeito à administração do seu dinheiro é você usar um truque, né? Que se deve ser utilizado, truque, um método, se a gente não quiser chamar de truque, uma dica para você administrar bem o dinheiro da sua empresa, que é você sempre, isso que eu vou falar agora é uma verdade sempre, você procurar postergar suas despesas, quer dizer, toda despesa que você tiver, postergue ao máximo que você puder, desde que isso não incorra em juros, em multas. Estou falando de você ficar inadimplente, mas negocie com os seus fornecedores para que você pague para eles lá na frente, o máximo que você puder. De novo, desde que isso não encareça esse pagamento. Se ele quiser lhe cobrar juros por conta disso, você vai ter que fazer a conta na ponta do laço para saber se vale a pena ou não. Fora isso, procure postergar suas despesas. E aí, para as receitas, é o contrário. Procure negociar com os seus clientes para você receber deles quanto antes, o mais cedo possível, os seus clientes. Então, se o cliente lhe diz assim, você contratou um projeto com ele contratou um projeto com você e aí ele diz que vai lhe pagar em 4 vezes, 5 vezes. Tente negociar para que ele lhe pague em 2 vezes, em 3. Dê um desconto, se vale a pena para você, para que ele pague tudo à vista. Talvez no início ele não faça isso porque ele não lhe conhece, mas à medida que você vende mais para ele, ele contrata mais para você e ele aumenta o grau de confiança na sua empresa, pode ser com que ele cada vez mais confie em você, na sua empresa, e queira lhe pagar à vista, mediante algum desconto, percebe? Então, esse é um jogo importante, é básico isso, quando se fala na gestão financeira da empresa, é você fazer esse jogo no sentido positivo da palavra, né? De postergar despesa e também de antecipar as receitas o máximo que você puder. Lembrando aqui ainda sobre esse terceiro benefício, que você tem que pensar que o seu estoque, né, ele é quase o seu caixa. A gente poderia dizer até que o estoque é caixa, mas na verdade ele não é adequadamente, depende do negócio. Na maioria dos casos não é. Mas você tem que imaginar que o seu estoque vira caixa. Ele é quase seu caixa se você tiver uma capacidade de gerenciar muito bem seu estoque, de transformar seu estoque em dinheiro. Então tenha sempre em mente isso. O estoque lá parado é prejuízo para você. Okay? É uma despesa, algo que você já constituiu, que você não se livrou dele ainda, se livrou falando no sentido positivo, né? Porque você não vendeu esse estoque ainda. Ok? Então, olhe também no estoque, quando se fala dessa administração do fluxo de caixa. Cria lá uma aba no seu caixa e coloque lá estoque, tanto, porque é como se ele estivesse no caixa, mas ele não representa o seu saldo ali no dia a dia. Ok? Quarto benefício, quarto motivo para você ter o seu fluxo de caixa. Esse é
Eu gosto muito desse motivo. Aliás, eu diria que esse, no meu caso, foi um dos que mais me motivou a ter o caixa. Eu já controlo o caixa na empresa, eu fazia a conta aqui há muito tempo. Muito tempo. Né? Não comecei assim, a gente também, quando começou a empresa, né? Não sei se você que está me assistindo sabe de parte da minha história, mas eu fui executivo de uma grande empresa de tecnologia por mais de 20 anos, quase 25 anos, até que em 2006, 2004. Então, o tempo que a gente existe perto de 2004, eu resolvi abrir minha própria empresa e também, no início, eu não administrava o fluxo de caixa como eu deveria. E depois eu realmente comecei a fazer isso adequadamente. Então, eu já faço isso há mais de 10 anos. E isso que eu vou falar agora tem que ter tudo a ver com o tempo que você já tem de administração do seu fluxo de caixa. Mas se você está me ouvindo agora e não faz administração do fluxo de caixa ainda, não desanime, ok? Comece hoje, acabou essa aula, já comece a montar seu fluxo de caixa. E o quarto benefício é o seguinte: você constrói uma história financeira da sua empresa quando você controla o fluxo de caixa. Percebe? Quando você faz a gestão do fluxo de caixa durante muito tempo, de forma consistente, com persistência, usando um método adequado, ao longo dos anos, você vai desenhando a história da sua empresa do seu ponto de vista financeiro. Porque sua empresa tem uma história, eu sei disso. Sua empresa pode ter 5, 10, 15, 20 anos. E ela tem uma história, mas ela precisa também ter uma história financeira. E essa história financeira, o lugar que ela é melhor desenhada é no fluxo de caixa. Eu tenho fluxo de caixa de todos os anos da minha empresa, todos eles. E eu consigo, então, com esse passado, olhando o passado, aprender o que eu não devo fazer mais. Porque quando eu olho o que aconteceu com o meu caixa, eu vejo quais foram as crises financeiras que eu passei, que erros eu cometi naquela ocasião, que me fizeram ter problemas financeiros, de maneira que eu não repita esses erros no futuro. Eu sei que não é tão simples assim como eu estou dizendo, porque os aprendizados do passado não garantem o nosso futuro. Os erros que nós cometemos no passado, não quer dizer que eles se repetem no futuro. Alguns se repetem sim, mas nem todos. Sempre surgem erros e situações novas. Mas não tenha dúvida de que isso ajuda, o passado ajuda muito a que eu cometa menos erros, na medida em que eu consigo olhar agora para o futuro, para o meu fluxo de caixa no futuro. Então, esse, para mim, o caixa, nesse sentido, ele tem um valor inestimável. Se você tem um caixa, eu sempre digo que se você já tem um caixa de 2 anos, você já consegue fazer uma projeção futura do seu caixa para 6 meses e até 1 ano, com muito mais segurança, mas muito mais segurança, não dá para comparar, de um empresário, uma empresa que não tem um fluxo de caixa de 2 anos, que só tem um fluxo de caixa há 1 mês, há 2 meses, até 6 meses. Ele já não tem a capacidade de fazer uma previsão tão boa quanto alguém que vem fazendo isso há muito tempo. Faz sentido, não é? O que eu estou falando, porque o caixa, ele tem essa capacidade. Uma empresa, imagine o seguinte, imagine que uma empresa é como um carro, né? Uma empresa, você dirige sua empresa. Então imagine que sua empresa é como um carro que você está pilotando, você está dirigindo. Só que pense no seguinte, pense que você está dirigindo numa estrada à noite, uma estrada que tem buracos, como nossa estrada aqui no Brasil tem muito buraco, não é difícil a gente pensar nisso. Você está dirigindo uma estrada à noite, uma estrada que tem 2 vias, né? Os carros vão e vêm, e que está de noite, você está numa neblina, você não está conseguindo enxergar direito na sua frente, que tem neblina, ou está chovendo muito, se na sua região não tem neblina, mas está chovendo, você não consegue enxergar direito. Uma estrada, então, com buraco à noite, você está com um carro com farol bom, está bem, mas você não consegue enxergar direito. Isso é uma empresa. Uma empresa é algo semelhante. Uma empresa tem essa complexidade, tem essa insegurança, essa instabilidade, muitas vezes. Só que, se você já passou por aquela estrada algumas vezes, isso já deve ter acontecido com você, se você já dirigiu naquela estrada algumas vezes, você vai ter mais facilidade de navegar, de pilotar, não navegar, de pilotar seu carro naquela estrada. Então, é a mesma coisa quando se fala do fluxo de caixa. Você já passou por aquilo daquela maneira. Claro que a estrada mudou, os buracos alguns foram consertados e outros apareceram,
tinha um carro que estava na sua frente, na outra viagem que você fez não estava, mas as situações mudam. Porém, se você já passou por aquela estrada algumas vezes, você vai ter mais facilidade de pilotar o carro, e aí imagine isso na sua empresa. Percebe? Então, para mim, essa realmente é um benefício assim, enorme, né? Quando se fala da vantagem de você ter a administração financeira da sua empresa. Ok? Bom, quinto benefício de você ter um fluxo de caixa na sua empresa é você evitar você ficar inadimplente. Quer dizer, quando você tem um fluxo de caixa, você reduz a possibilidade de você deixar de honrar seus compromissos. Por duas razões. Primeiro, porque você vai se prevenir sobre a possibilidade de ter eventuais déficits em caixa. Já falamos isso aqui nos motivos anteriores, né? Só estou repetindo para bater nessa tecla aí 1000 vezes. Quando você administra o fluxo de caixa, você consegue perceber com antecedência buracos que você tem na sua caixa, déficits, de maneira que você se antecipa e minimiza o tamanho do problema lá na frente. Então, já falamos sobre isso. Mas o outro motivo é que o seu fluxo de caixa, na medida que você vai colocar lá todos os seus fornecedores, todos os seus compromissos, todos os compromissos que sua empresa tem com fornecedores, com terceiros, com funcionários, você vai agendar tudo isso no seu caixa, porque o caixa serve para isso também. Você vai colocar lá os compromissos nos dias que você precisa pagar no caixa. Você tem um compromisso aqui no dia 3, outro no dia 5, outro no dia 20. Você vai colocar todos os compromissos lá. Como você vai olhar o caixa todos os dias, porque você precisa olhar o caixa todos os dias, você dificilmente vai esquecer de pagar alguma despesa, porque você pode até pagar porque não tem dinheiro. É a primeira razão. Mas isso você vai minimizar também, verdade? Mas esquecer você não vai mais, porque se você não tiver esse tipo de controle, você esquece. Você podia dizer, mas eu poderia ter o controle aqui num caderninho, né, numa outra planilha. Mas por que não ter o caixa? Já que você precisa colocar lá todos os seus fornecedores, se você olha o caixa todos os dias, você não precisa de um controle paralelo para fazer isso. O caixa vai lhe dar uma agenda tal que você não vai esquecer de honrar seus compromissos. Não, um bom motivo esse aí, porque não tem coisa pior do que você atrasar um compromisso. Muitas vezes você atrasa um compromisso até tendo dinheiro em caixa. Você esqueceu. Tinha dinheiro lá em caixa. Você esqueceu de fazer aquele pagamento. E aí é um fornecedor chave para você. Ou é alguém que está lhe vendendo pela primeira vez. Entendeu? É um fornecedor que você comprou dele pela primeira vez e você esquece. Ele vai dizer, esse empresário aí não é uma pessoa confiável. A primeira vez que eu estou vendendo para ele está atrasando, isso é ruim, né? Você perde credibilidade no mercado e aquele fornecedor pode ser muito bom. Você negociou bem com ele, agora ele está em dúvida se continua vendendo para você ou não. Isso afeta a sua reputação, pode afetar a sua reputação e a sua imagem. Então, evite problemas dessa natureza, porque o caixa lhe dá também essa chance de você evitar problemas dessa natureza. Ok? Está claro aí? Está tudo claro em relação aos assuntos até agora? De novo. Quinto benefício. O quinto benefício é o seguinte, ele também é muito importante. E talvez você não saiba dele, porque pouca gente sabe esse quinto benefício. Pouquíssima gente sabe. Os bancos, eles ou exigem, quando você vai bater na porta de um banco para tomar um empréstimo, ou para abrir uma conta corrente do seu banco, né? Eu tenho alertado muito para empresários que eu dou mentoria, empresários também que participam do meu curso, meu programa de capacitação na fragilidade financeira e também no método das 11 fragilidades. Eu digo para eles o tempo todo que eles precisam separar as despesas pessoais das despesas da empresa. E a primeira coisa que eles têm que fazer é ir num banco abrir uma conta na pessoa jurídica. E um banco, quando você for lá bater na porta dele para abrir uma conta, ele vai lhe receber de braços abertos, provavelmente. Vai, claro, examinar seu cadastro. Mas quando você for precisar ter algum crédito com o banco, seja um cheque especial, né, que num banco se chama uma conta garantida, seja um capital de giro, seja um crédito pré-aprovado, né, porque você pode dizer assim, mas eu não quero dinheiro em banco, não quero ficar devendo nada em banco, nem me fale nisso, entendeu? Não quero. Ok, não estou dizendo, não estou lhe incentivando para tomar empréstimo no banco, não.
Mas é importante você ter um crédito pré-aprovado. Isso é fundamental, porque se você precisar de dinheiro por uma razão qualquer, e razões aparecem, a gente menos espera. Quem tem um negócio não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã, não. Surgem situações inesperadas e às vezes você precisa de dinheiro para amanhã. Quando você tem um crédito pré-aprovado no banco, é fácil. Você liga para o seu gerente e ele libera esse crédito para você com alguma velocidade. Mas se você não tem um crédito aprovado e precisa, você tem que correr lá para bater na porta dele. Já falei também no início dessa aula sobre isso, ele vai também, talvez até ele lhe dê o dinheiro, mas vai custar bem mais caro. Porque esse dinheiro vai ser um dinheiro de emergência. Então é bom que você tenha. Quem não quer tomar um empréstimo do banco, ok, é isso mesmo, não estou lhe incentivando isso, mas eu estou lhe incentivando a você manter um crédito pré-aprovado no banco. E aí o banco, voltando aqui para o fluxo de caixa, né, parece até que a gente fugiu do assunto, o banco ele vai lhe perguntar, alguns bancos já estão fazendo isso, ele vai lhe perguntar se você tem um fluxo de caixa, ele vai querer ver seu fluxo de caixa. Primeiro ele lhe pergunta o que é que você faz, qual é a natureza da sua empresa, se você trabalha mais com receita recorrente, projetos esporádicos. Depois ele vai lhe perguntar, como já me perguntaram, você tem um fluxo de caixa na sua empresa, você controla? Se você diz não para ele, né? Porque você pode até mentir, se quiser para o seu gerente, eu também não aconselho isso. Mas se você diz, ele pode me perguntar, não, eu tenho. Você poderia me mostrar essa sua planilha? Porque o gerente, ele vai precisar ter acesso às suas contas, vai acesso a fundo às suas contas. Não adianta você dizer para ele que você fatura 1.000 quando você fatura 500, porque ele vai querer ver o seu balanço, né, assinado pelo seu contador por você. Então não adianta, não vai conseguir fugir do seu banco, esconder do seu banco informações financeiras da sua empresa, a não ser que você tenha dinheiro guardado no colchão. Fora isso, ele vai ter que saber. E aí, quando ele perguntar, se você disser para ele que você tem um fluxo de caixa, anote isso aí, que isso é importante. E que você mostrar para ele o fluxo de caixa, se mostrar para ele como é que ele funciona, aqui está aqui o fluxo de caixa, ele vai valorizar muito mais a relação que ele tem com você. Ele vai lhe olhar com olhos diferentes, percebe? Pode ser até que ele favoreça para você uma taxa menor, porque ele vai entender que você tem uma gestão financeira mais adequada do que outra empresa que está batendo na porta dele e não sabe controle financeiro nenhum. Outros bancos, eles já exigem isso. Se sua empresa é um pouquinho maior, uma média empresa, ele vai exigir que você tenha um fluxo de caixa. Então, é uma vantagem enorme. Primeiro, que você pode ter uma taxa menor. Segundo, que pode ser que o banco negue para você o empréstimo ou a pré-aprovação de um crédito se você não tiver um fluxo de caixa. E aí eu digo para você, se o gerente não lhe perguntar, você diz para ele. Mas no gerente, que o gerente não lhe perguntou, ele achou que você era pequeno demais, que na cabeça dele pensou que não valeria a pena nem lhe perguntar se você tinha fluxo de caixa. Okay? Quando você diz para ele, quando você faturar, é pouco, não deve ter fluxo de caixa. Você diz para ele, olha, inclusive eu tenho um fluxo de caixa, e está aqui o meu fluxo de caixa, eu faço questão de lhe mostrar. Ele também nessas horas vai valorizar mais você como empresário e a sua empresa. Existe também um demonstrativo, né? Que também poucas pessoas sabem, assim como você conhece muito bem o DRE, que é o demonstrativo de resultado, existe também um demonstrativo de fluxo de caixa, que é exigido por lei, né? E que muitas empresas não têm, que também os contadores fazem de conta, a maioria deles, que isso não existe, porque isso vai dar mais trabalho para eles. Mas isso é uma outra questão. Voltando aqui para o banco, isso é uma vantagem enorme, né? Quando se fala num banco. O banco, hoje em dia, com as taxas do jeito que estão, a Selic cai, mas as taxas bancárias parece que demoram muito mais para cair. Ok? Então, e o sétimo benefício, falando agora do nosso último benefício, quer dizer, o último motivo para você ter um fluxo de caixa, que eu falei que talvez fosse o mais importante de todos, porque ele tem relação direta aqui com a nossa capacidade de decidir, com o nosso intelecto, é que o fluxo de caixa ele vai fazer com que você decida, com que você tome decisões na sua empresa com base em números, certo? Porque nós, empresários, especialmente pequenas e médias empresas, nós temos uma tendência muito grande de decidir com base na intuição. A gente olha assim para o futuro, dá uma pensar e diz assim, não, isso aqui vai dar certo. Se eu desenvolver esse produto aqui, ó,
vou desenvolver esse produto aqui, vou fazer essa água mineral aqui, vou empacotar, vou botar água aqui, vou botar um rótulo, uma tampinha aqui azul e vai dar certo. Vou conseguir vender isso aqui. Fique tranquilo, quer dizer, a gente ensina muito com base na intuição. A água mineral não está vendendo, então agora eu vou vender Guaraná, refrigerante, vou vender. Então vai dar certo. Quer dizer, nós temos uma tendência muito grande de tomar decisões com base na nossa experiência passada e também com base na intuição. Não tem nada de errado nisso. Nada. Porque nós não temos uma bola de cristal, eu já falei aquilo. Aqui nós nunca vamos ter toda a quantidade de informação que a gente precisa, nem a qualidade da informação que a gente necessita para tomar decisão. Se a gente ficar esperando ter todas as decisões, todas as informações para tomar uma decisão, a gente não vai decidir nunca. Então, você, claro, é empresário, está sentado aí, não é por acaso, é porque você tem a capacidade de tomar decisões com base na sua experiência e na sua intuição. Mas isso não é suficiente. Você deve tomar decisões com base também em números financeiros. E aí entra de novo a figura do caixa. Porque você está sentado aí pensando o seguinte, bom, mas eu vou precisar contratar mais gente para me ajudar nas entregas, porque o negócio está crescendo, as vendas estão aumentando, né? Ou eu vou precisar fazer uma modernização do meu produto, porque já está ficando desatualizado, preciso aqui dar uma retocada nele boa, né? Colocar algumas funcionalidades novas, ou preciso fazer um produto novo, eu vendo roupa, eu preciso agora fazer um design, uma roupa nova, para poder eu conseguir me manter no mercado, né? Porque senão eu vou ficar para trás. Quer dizer, vou precisar também comprar um computador novo, uma máquina nova para me ajudar na produção aqui, dos meus brinquedos, se eu fabrico brinquedo para vender, por aí vai. A empresa não pode parar, ela tem que andar para frente, precisa de dinheiro para investir. E nessa hora, quando você vai tomar uma decisão, além de usar a sua intuição, você olha também para o caixa e pergunta assim, mas eu vou ter dinheiro para fazer isso? Será que eu tenho dinheiro? Porque se eu não tiver, como é que eu vou fazer esse investimento? Eu vou precisar de 50 mil reais para fazer uma modernização do meu produto. Eu preciso fazer essa modernização. Mas eu olho para o caixa e vejo que não tenho dinheiro. E agora? Bom, a opção é tomar aqui um financiamento, né? Conseguir dinheiro de uma maneira tal que me permita fazer esse investimento e depois eu pague esse investimento, esse empréstimo, com o dinheiro que eu gerar desse produto novo. Eu faço, então, uma previsão no meu caixa, eu olho o caixa na frente, com base nisso eu tomo uma decisão, fundamentada também em números e não apenas na intuição. Veja o valor que tem o caixa numa hora começa. Se eu não tiver o caixa, como é que eu faço? Eu não estou vendo, só estou vendo hoje. No máximo, eu estou vendo um mês na frente, 2 meses. Lembra que eu falei que você deveria ter no mínimo 3 meses? Uma hora começa é pouco. Você tem que ter 6, 1 ano de projeção no caixa. Mas não precisa se agoniar em relação a isso. Você pode ir fazendo isso, se você não tem caixa, agora não vai querer amanhã projetar um caixa para 6 meses, não. Não tem caixa nenhum. Faça o caixa para 1 mês. Ok? Rodou 1 mês, agora faça para 2 meses, 3 e vai. E você aprende a manusear a sua caixa e vai ampliando isso até você ter um caixa para 1 ano. Um intervalo que eu considero muito bom. 6 meses a 1 ano. Então, em 2 anos não precisa você ter um caixa para 2 anos. Uma pequena e média empresa, umas grandes empresas até elas têm. Ok? Então, esse é o 7º benefício, mas não para por aí. O caixa também, anotem isso, letras maiúsculas, o caixa também permite que você descubra quando é que sua empresa vai atingir o ponto de equilíbrio. É isso mesmo, ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o momento da sua empresa onde a sua empresa, ela começa a ser capaz de andar por conta própria. Quer dizer, você dali para frente já consegue ter uma receita tal que paga as suas despesas. Porque no início você não paga, não é verdade? No início você tem mais despesa, incluindo você próprio, você precisa tirar algum dinheiro da empresa, você tem mais despesa do que receita, porque não tem cliente ainda. Raramente alguém começa com um cliente já, né? Quando começa aquele cliente, muitas vezes não é suficiente para fazer com que a empresa opere. Então você
durante algum tempo, eu também falei disso no início, você tem mais despesa do que receita. Mas vai chegar uma hora, se você fizer uma gestão adequada da sua empresa como um todo, que você vai ter a receita empata com sua despesa. Você, naquele exemplo lá, você fatura 100, desculpe, 10, e você tem como despesa 10, empatou. Você agora não precisa de mais de ninguém para a sua empresa operar, incluindo aqui a sua retirada, ok? Bom, até aqui, então esse é o ponto de equilíbrio. O caixa vai lhe permitir enxergar onde é que está esse ponto de equilíbrio, porque esse é um momento de muita alegria, de muita felicidade. É o momento de você pegar lá a garrafa de champanhe que você guardou, abrir e comemorar. Porque dali para frente, se você continuar a fazer uma boa gestão financeira, a tendência é que agora aconteça isso, né? E isso aqui são suas receitas. As receitas agora vão subir mais do que as despesas, de maneira que você vai poder reinvestir o seu lucro. Então, você quer benefício maior do que esse? Quando você pensa no fluxo de caixa, de você conseguir enxergar seu ponto de equilíbrio? Não tem, né? Ok? Então, esses seriam os 7 grandes motivos para você ter um fluxo de caixa. Eu espero realmente que isso aí seja uma cartada final aí na sua vida de empresário, para que você, se não faz a gestão do fluxo de caixa, comece a fazer isso hoje, ok? Lembrando que tem mais 2 aulas que eu vou gravar sobre isso. Uma outra aula que eu vou gravar é como você elaborar, as 2 outras aulas serão, essa aula foram 7 benefícios, a próxima aula vai ser, vou lhe ensinar como é que você monta o fluxo de caixa, como é que você elabora ele, né? Despesas, receitas, como é que você monta a sua planilha de fluxo de caixa. E a terceira e última aula será sobre como é que você faz a gestão do fluxo de caixa, como é que você faz um controle adequado dele, ok? Bom, então é isso aí sobre a nossa aula de hoje. Lembrando, para quem não sabe ainda, que eu tenho um programa de formação na área financeira, um programa de capacitação na fragilidade financeira para ajudar pequenas e médias empresas, para ajudar empresários como você a sair das dificuldades financeiras, ou se você, felizmente, não estiver vivendo dificuldades financeiras, para você evitar que você tenha dificuldade nessa área financeira. Eu vou deixar também os links aqui embaixo para que você tenha mais informações sobre esse programa, ok? Agradeço aí as pessoas que participaram aqui dessa nossa aula ao vivo e anotem na agenda, porque a gente tem duas próximas aulas, quinta-feira que vem a outra, sobre como você elaborar o fluxo de caixa. Eu vou dar todo aqui o passo a passo, como é que você monta o fluxo de caixa, e também, e é o fluxo de caixa que eu próprio utilizo na minha empresa, como eu falei, há mais de 10 anos, um fluxo de caixa muito bem calibrado, sob medida ali para uma pequena empresa, assim como também nós vamos ter uma aula também de como é que você faz a gestão do fluxo de caixa, uma aula fundamental, né? Porque você vai ter o fluxo de caixa elaborado e aí é bom saber como fazer a administração dele no dia a dia. Ok? Então, vamos encerrar aqui essa aula e voltando aqui para o Zoom. Ok? Encerrando aqui a aula, abraço para todos e até a próxima, nossa próxima aula. Um grande abraço.